Olá, terceiro ano, tudo bem? Bom, o assunto agora está aqui do lado, é diferença de potencial, DDP. Eu já citei ele nos exercícios anteriores, vamos falar especificamente dele, a relação da DDP com o trabalho realizado pela força elétrica, né, para afastar uma carga de um campo, dentro de um campo. Depois nós vamos ver também como é que fica a diferença de potencial, essa DDP, dentro de um campo uniforme, quando as linhas são retinhas. E, para finalizar, não, é isso. São esses três assuntos. Nós vamos ver então DDP, a relação de DDP com o trabalho e a DDP num campo uniforme. Vamos lá? Bom, eu estou aqui então com um trecho do meu livro aqui que diz assim. Vamos dar uma lida aqui no início. Diferença de potencial. Olha aqui a DDP. Eu já citei essa diferença de potencial nos exercícios, né? Vamos falar especificamente sobre ela. A diferença de potencial, a DDP, também chamada de voltagem ou tensão, né? Nós chamamos então de voltagem ou tensão. É uma das grandezas mais importantes da eletricidade. Ela é utilizada ou seja, ela nos ajuda a explicar o movimento das cargas elétricas. Por que a carga elétrica dentro de um campo se movimenta, se afastando ou se aproximando? Por que uma carga elétrica dentro de um fio condutor ela se movimenta, né? Com um movimento de corrente elétrica, que depois a gente vai calcular também, a gente vai ver como é que se calcula a corrente elétrica. Por que as cargas se movimentam? Então, a diferença de potencial ajuda a estabelecer isso. É a mesma coisa de dizer por que um vaso cai do alto de um prédio, né? Então, a potencial gravitacional, a diferença de potencial gravitacional entre dois pontos, o alto do prédio e o chão, ajuda a explicar por que o vaso cai. Tá? Então, aqui é a mesma coisa. Por que uma carga se move? Existe uma diferença de potencial, tá? E essa diferença de potencial é que faz com que uma carga saia de um potencial para outro, se movimente de um para outro. Ou seja, surge aí uma força elétrica e realiza trabalho. Aí diz assim, ó, a diferença de potencial entre o ponto A e P é indicado por potencial de A menos o potencial de B, VA menos VB. E a gente vai representar pela letra U. Então, antes eu coloquei num certo exercício, eu coloquei assim, DDP é igual a diferença de potencial de um ponto menos o potencial do outro ponto. Tá? Aliás, aqui é DDP. Diferença de potencial. Ok, a gente vai usar a letra U agora para a diferença de potencial. Ok? Para voltagem, eu posso falar assim, voltagem também, né? Ou tensão, tá? Bom, aí eu coloquei um exercício aqui para a gente lembrar dele, aqui do lado, ó. A gente já resolveu esse exercício, está tudo aqui ó, riscado do jeito que eu deixei, né? E ele era assim, ó, você tinha aqui um ponto A, que ficava a 20 centímetros de uma carga Q, e um ponto B, que ficava a 60 centímetros da carga aqui. Então, um ponto mais próximo, um ponto mais distante. Nós calculamos os potenciais dos dois pontos. Olha aqui, ó. Calculamos para o ponto A, deixa eu pegar um azul aqui. Calculamos aqui para o A, né, o potencial no ponto A, 20 centímetros, e calculamos no potencial para o ponto B a 60 centímetros. O resultado foi esse aqui, ó, 180 mil volts para o ponto A, que fica mais próximo, 60 mil volts para o ponto B, que fica mais afastado. Tá? E existe uma diferença entre os dois de potencial. Tá? E tá aqui, ó. Eu citei aqui no exercício, ó, lá, diferença de potencial entre os pontos A e B. A gente faz, então, a diferença de potencial, a gente faz um menos o outro. Nesse caso, deu 120 mil. Tá? O que quer dizer isso? Você precisa de 180 mil joules para trazer uma carga do infinito até o ponto A. Precisa de 60 mil joules para trazer uma carga do infinito até o ponto B. Você gasta menos energia para levar para o ponto B do que para o ponto A. Né? O ponto B está mais longe da carga geradora e é mais fácil de levar uma carga do infinito até ela. Então, essa diferença faz com que uma carga que esteja aqui no ponto A, se eu colocar uma carga no ponto A, ela pode caminhar para o ponto B, certo? Realizando o trabalho. A força elétrica realiza um trabalho. A força elétrica leva essa carga de um ponto A para o ponto B e quanto que vai gastar? Justamente a diferença de potencial. Quanto que deu lá embaixo? 120 volts. Ou seja, para uma carga ser transportada do ponto A para o ponto B,
A força elétrica realiza um trabalho equivalente a 120.000 joules para cada coulomb que for transportado. Tá? Se eu colocar uma carga de 1 coulomb no ponto a força elétrica vai levar essa carga do ponto A até o ponto B, certo? E vai gastar 120.000 joules para isso. Beleza? Ok, então vamos voltar aqui. Agora tem o seguinte, pessoal. Essa diferença de potencial, ela vale para campo elétrico, mas ela vale também para objetos, tá? Eu vou fazer um desenho aqui do lado de cá agora. Então, você tem lá uma carga, né? Você tem uma carga aqui, você tem um campo elétrico. Campo elétrico, né? Tá, a carga aqui. Você tem aqui um ponto A e um ponto B. A força elétrica, ela pode arrastar uma carga do ponto A para o ponto B, realizando trabalho, gastando energia para isso. Ok, mas aqui nós temos um campo, mas vale também para objetos. Então vamos lá. Se eu tenho aqui um fio elétrico, tem um fio aqui, ó, fio, eu tenho outro fio aqui, tá? Esse fio aqui tem um potencial, vamos chamar de potencial A. Tem um potencial A esse fio. Esse outro fio tem um potencial B, tá? Existe uma diferença entre eles, existe uma diferença de potencial, ou seja, eu posso transportar uma carga, vou colocar uma carguinha aqui na ponta, ó, uma carguinha aqui na ponta. Essa carga ela pode ser transportada para o outro fio, tá? E isso realiza trabalho. Isso realiza trabalho. Existe um gasto de energia. Se eu encostar os dois fios, as cargas que estão aqui no A, né, as cargas elétricas que estão aqui no A, elas tendem a ir para a carga B. Ou o contrário, né? Vai depender do potencial de cada um. Tá? Você tem uma diferença de potencial, então você tem as cargas vão migrar de um ponto para outro. É como se fosse, na gravidade, fosse um ponto mais alto, um ponto mais baixo. As massas que estão no ponto mais alto, elas tendem a cair para os pontos mais baixos. Ou seja, aqui comparando com a eletricidade, né, nós temos os potenciais maiores, as cargas nos potenciais maiores tendem a migrar para os pontos de menor potencial, tá? Vão de um potencial para outro. Então, fios condutores, eles podem ter corrente elétrica dessa forma também, com diferença de potencial, tá bom? Então, olha aqui, ó. Então vale para objetos também, não só campo elétrico. Voltando para cá, nós temos aqui 3 desenhos aqui, que são colocados aqui, onde nós temos objetos com partes que têm diferença de potencial. Primeiro nós temos a bateria. Vou aumentar bem aqui a bateria. Não dá para aumentar mais do que isso. A bateria. Você tem aqui, ó, o pino da bateria. Este pino aqui tem um potencial. Inclusive ele está até com positivo ali. Ó. Você tem um outro pino com outro potencial. Tá? Geralmente nas baterias de carro, a DDP, que é o U, né, que a gente vai usar agora, a diferença de potencial entre esses dois pinos é de 12 volts. Tá? 12 volts é a diferença de potencial entre os dois pinos. E é isso que vai abastecer o motor de partida do carro, né? Bom, aí nós temos uma pilha aqui também, ó. A pilha também tem aqui um lado que é o chamado positivo e tem um lado que é o chamado negativo. Existe um potencial nesse ponto existe um potencial elétrico e aqui embaixo existe outro potencial elétrico, certo? Se você liga um fio do negativo para o positivo, vai haver uma corrente, uma migração de cargas elétricas, tá bom? De um ponto para outro. A gente vai ver isso depois, na eletrodinâmica. Tá? Mas o que importa por enquanto agora é que existe uma diferença de potencial. Eu vou colocar aqui, ó, a diferença de potencial geralmente nas pilhas AA, né, que são aquelas pilhas pequenas, AAA também, né? Essa aqui é 3 As aqui, é a mesma coisa. Pode ser AA ou AAA, tanto faz, que é a pilha palita essa daqui, AAA. A diferença entre elas é de 1,5 volts, a diferença de potencial dos dois pontos da pilha. Tá? É isso que vai gerar corrente elétrica. E por último, nas tomadas de casa. É um outro exemplo. Ó. Você tem aqui um pino que tem um potencial e você tem outro pino que tem outro potencial. Tá? Existe uma diferença de potencial entre esses dois pinos. E aí nós temos aqui que, na verdade, eles estão ligados a 2 fios. Né? Você tem 2 fios lá atrás.
Você tem dois fios aqui, um de cada potencial, tá bom? E aí você tem uma diferença de potencial entre esses dois fios, que geralmente aqui em Londrina é de 110 volts, mas também nós temos 220 volts, certo? Existem lugares aí que, tipo lá em Santa Catarina, você vai para a praia, leva o secador 110 e não dá para usar no 220, senão queima, né? E então, porque lá normalmente a voltagem é outra. Aqui em Londrina, normalmente para pequenos aparelhos é 110. Mas existem casas e na indústria também, né? Se liga muito no 220. A gente vai ver depois por que a vantagem do 220, ao invés de usar o 110 em aparelhos de grande potência. Tudo bem? Tudo bem por aqui, por enquanto? Então, nós vimos aí a diferença de potencial, DDP. Ela serve para campos elétricos, mas serve também para objetos que estão com diferença de potencial, tá? Um detalhe, quando você põe a mão no volante do carro, ou na maçaneta da porta, no portão e toma um choque, existe uma diferença de potencial entre o seu corpo e o portão. Eu mesmo levo muito choque no portão da minha casa aqui. Em dia seco, um dia que está muito seco, aquele céu azul, sem muita umidade do ar, rela no portão, toma choque. Naquele momento, né, antes de tocar ali, existe uma diferença de potencial entre você e o portão. Quando toca, o excesso de carga migra de um corpo para outro, aí surge a corrente elétrica e a gente toma o choque, tá? Então, vamos seguir agora para outra página. Vamos ver a relação dessa DDP com o trabalho. Vamos lá. Bom, pessoal, então vamos ver agora aqui a relação entre trabalho e diferença de potencial. Para isso, vamos lembrar as fórmulas que nós vimos até agora a partir de trabalho. Quando nós começamos a estudar trabalho da força elétrica, nós vimos essa fórmula aqui, ó. Trabalho é igual a Q, K, Q, vezes 1 sobre dA, que é a distância do ponto A, menos 1 sobre a distância do ponto B. Essa foi a primeira fórmula para o trabalho. Depois nós vimos aqui, ó, outra fórmula para o trabalho foi essa daqui. Do trabalho, trabalho da força elétrica para arrastar uma carga do ponto A até o infinito, ele é isso aqui. Q, K, Q sobre dA, certo? Esse é o trabalho. Agora, o trabalho que você realiza é a energia que está armazenada nesse ponto A. Então, eu posso escrever que a energia potencial no ponto A é Q, K, Q, distância do ponto A até a carga que gera o campo. Beleza. Depois nós temos isso aqui, ó. Outra fórmula para o trabalho. O trabalho realizado para arrastar a carga do ponto A até o ponto B, ele é a diferença entre a energia potencial no ponto A menos a energia potencial no ponto B, tá? Vou pôr uma estrelinha aqui porque isso aqui é importante, a gente vai usar isso aqui, tá? E depois nós temos o seguinte, aqui ó, vou passar por aqui, tô pegando minha colinha aqui. Os potenciais daí, os potenciais ficaram assim, ó, potencial no ponto A é o trabalho realizado para arrastar uma partícula do ponto A até o infinito, dividido pela carga de prova que está sendo arrastada. Isso é o potencial, tá? Como o trabalho ele é igual à energia potencial, olha só, como o trabalho é o mesmo da energia potencial, eles são iguais, né? Então, eu posso escrever que o potencial no ponto A é a energia potencial no ponto A dividido pela carga que está sendo arrastada, tá? Esse aqui também eu vou marcar uma estrelinha, porque esse aqui também é importante, tá? E depois nós temos essa fórmula aqui também para potencial no ponto A, ó. K, Q, dividido por D, né, a distância da carga que está no ponto do ponto A até a carga que gera o campo. Beleza, são 3 fórmulas para o potencial. Lembrando que ainda se eu tenho vários pontos, né, várias cargas gerando campo, eu vou somar, eu tenho um potencial total, é a soma dos vários potenciais. Nós já fizemos isso, né? Se eu tenho vários campos envolvidos de uma vez num certo ponto, eu calculo esse potencial desse ponto para cada um desses campos e eu somo no final, soma algébrica. Beleza, agora vamos dar uma olhada nesses dois que eu marquei aqui, ó. E aqui. Vou tentar juntar os dois, tá? Vou juntar os dois numa só. Eu vou fazer assim, ó. Eu vou pegar essa primeira aqui, eu vou isolar a energia potencial aqui, ó. Eu vou deixar assim, ó. Vou passar aqui para baixo, ó. Energia potencial, aliás, o potencial elétrico, ele é a energia potencial no ponto A dividido pela carga Q. Então, eu vou passar para cá,
Eu vou fazer assim, ó, vou deixar a energia potencial isolada. Eu vou passar esse Q multiplicando para lá. Vai ficar Q vezes VA, ok? Olha só. Isso vale para um ponto A, vale para um ponto B, vale para qualquer outro ponto, tá? Agora, olhando aqui em cima, ó, vou passar limpo aqui de novo. Trabalho, né, para arrastar do ponto A até o infinito é igual a diferença entre o A menos a energia potencial no ponto B, que no caso ali é o infinito, né? Olha lá, eu coloquei B aqui, de A para B, né? Pode ser A para B também, tanto faz. Em vez de infinito, pode ser um ponto B. Então, eu vou apagar aqui, ó. Aqui e aqui. Ponto A para o ponto B. E aqui do potencial do A para o potencial, energia potencial do ponto B. Bom, isso aqui vale para um ponto A e para um ponto B. Então, eu posso substituir esta parte aqui, ó. Esta parte aqui, aqui e aqui também. Vou fazer isso, ó. O trabalho para arrastar uma partícula de um ponto A até um ponto B é igual. Qual que é a energia potencial do ponto A? O valor da carga vezes o potencial do ponto A. Menos, e no ponto B, carga vezes o potencial no ponto B. Certo? Bom, pessoal, a carga é a mesma, é a carga que vai ser arrastada do ponto A para o ponto B. Eu vou fazer um joguinho de matemática aqui, que é colocar em evidência. Vou colocar em evidência o Q aqui e o Q aqui, ó. Vou colocar eles para fora, vou abrir um parênteses e vou fazer o seguinte. Tirando a letra Q daqui, o que sobra? Sobra só o VA. Menos, e tirando o Q daqui, sobra o quê? Sobra o VB. Certo? Olha lá, aí eu tenho isso aqui agora. Agora, pessoal, isso aqui a gente acabou de ver. O que é isso aqui? O que é isso aqui? É a diferença de potencial. E a gente usa qual letra? A gente usa a letra U, né? Então, eu posso escrever que o trabalho realizado para afastar uma carga do ponto A para o ponto B, ele é o valor da carga que vai ser arrastada vezes a diferença de potencial, certo? Então, vamos anotar isso aqui. Aí nós temos mais uma fórmula, que é a fórmula do trabalho, o trabalho, né? A relação entre o trabalho e a diferença de potencial aqui, ó, a voltagem, certo? Se eu sei quantos volts eu tenho de diferença, eu multiplico pela carga e pronto, eu sei quanta energia vai ser gasta para arrastar essa carga de um ponto A para um ponto B. Beleza? Ok, só vou mostrar aqui do lado, ó, foi tudo que eu disse aqui, ó, aqui em cima. Aqui, ó. Olha lá, você tem aqui uma carga geradora, está gerando um campo elétrico, e aí você tem um ponto A e um ponto B, ok? Aí o que a gente vai fazer? A gente vai arrastar a carga do ponto A para o ponto B por uma força F. Essa força realiza um trabalho, certo? Ou seja, há um gasto de energia para isso. Você tem uma energia potencial aqui no ponto A e você tem uma energia potencial aqui no ponto B, certo? E então vai haver aqui essa diferença entre essas energias é o trabalho que vai ser realizado. Olha aqui, está escrito aqui, ó, o trabalho para arrastar de A até B é a diferença das energias potenciais. Aí ele faz o que eu fiz ali, ó. Como a energia potencial no ponto A é Q vezes VA, e a energia potencial no ponto B é Q vezes VB, substituiu aqui, ó. Colocou aqui no lugar do EPA e colocou aqui no lugar do EPB. Colocando em evidência o Q, temos aqui as diferenças de potenciais. Diferença de potencial é o U, certo? E olha lá, ele colocou aqui em função do U. Então, só para deixar igual, vou voltar lá onde eu fiz os cálculos aqui, ó. Olha lá, trabalho. E ele deixou isolado o U de potencial. Então, eu vou deixar aqui também, ó. U é igual o trabalho para arrastar a carga de A até B dividido pela carga que vai ser arrastada. Tá bom? Então, nós temos aqui uma fórmula com a relação entre a diferença de potencial e o trabalho para arrastar essa carga. Ok? Beleza, então agora vamos para um exemplo. Opa, antes de ir para o exemplo, vamos ler aqui a definição, né? Que você pode colocar no seu caderno aí. Vamos ler aqui, ó. A diferença de potencial elétrico A menos VB, isso aqui é o U, né? Isso aqui é o U,
entre dois pontos A e B de um campo elétrico é obtida dividindo o trabalho realizado pela força elétrica, né? Você pega o trabalho realizado pela força elétrica, divide pelo valor da carga deslocada. Então, a diferença de potencial é o trabalho dividido pela carga, ok? Então, vamos para o exemplo. Vamos lá, então, o exemplo está aqui, determinar o trabalho realizado. Então, vamos escrever aqui já os dados, né? Ele quer saber o trabalho. Qual é o trabalho realizado pela força elétrica para transportar uma carga de 6 microcoulombs. Então, você tem uma carga de prova que vai ser transportada, ela tem 6 microcoulombs, ou seja, 6 vezes 10 a menos 6 coulombs, de um ponto A até um ponto B, cujos potenciais são, respectivamente, vamos lá, então você tem o potencial do ponto A e do ponto B. Você tem o potencial do ponto A é 60 volts e o potencial do ponto B é de 40 volts. Beleza? Bom, aqui não vai ser difícil, você tem a fórmula aqui em cima, que é dividir o trabalho pela carga. Nós temos que achar o U aqui, nós queremos achar o trabalho. Eu tenho que saber o U, que é a diferença de potencial, e tenho que saber a carga. A carga está fácil, ela está aqui prontinha. Mas eu tenho que encontrar o U aqui, O U eu vou encontrar aqui, a diferença de potencial. Qual a diferença de potencial entre o potencial de 60 volts e de 40 volts? O U é igual a VA menos VB. Então, a diferença de potencial será 60 volts menos 40 volts. Então, você tem um potencial de 60 menos 40, você tem um potencial de 20 volts. Beleza. Aí vamos colocar a fórmula aqui então. Como o U é a divisão entre o trabalho e a carga, né? O trabalho é igual a U vezes a carga. Ou o contrário, né? Carga vezes a diferença de potencial. Então, o trabalho será o valor da carga, 6 vezes 10 a menos 6. E qual é o valor da diferença de potencial? 20 volts. Então, vamos multiplicar aqui, 6 vezes 20 vai dar 120 vezes 10 a menos 6. Vamos arrumar isso aqui agora para o padrão? A vírgula ela está aqui, né? Ela vai passar duas casas. E o número vai passar a ser 1,2. Se diminuiu o número, era 120, virou 1,2, né? Diminuiu, aqui tem que aumentar. Duas casas. Então, menos 6, menos 5, menos 4. Então, vezes 10 elevado a menos 4. Como é que se mede trabalho? Trabalho é energia, e energia se mede em joules. Ok? Pronto, a gente fez o cálculo. Isso aqui, um número normal seria isso aqui, 0,12312 joules. Olha a energia. É uma energia bem pequena, né? Uma energia bem pequenininha. Ok? É isso. Calculamos então aqui a energia potencial. Acho que a gente vai ter um exercício 2 aqui. Exercício 2. Vamos fazer o 2 também. Vamos lá. Bom, vamos fazer aqui então a número 2. A número 2 diz assim, sobre um suporte isolante, encontra-se uma carga aqui. Tá aqui, carga aqui, carga aqui, sobre um suporte. Um operador, ou seja, alguém, transporta do ponto A muito distante, olha que o ponto A está lá no infinito, está tão distante que pode ser considerado infinito, para um ponto B a 18 metros da carga aqui. Então, vem lá do infinito até aqui no ponto B, esta carga aqui, ela é puxada por um operador. Né? Essa carga tem 2 microcoulombs, realizando um trabalho contra a força de campo de 8 joules. Ou seja, para trazer de lá para cá, realizou um trabalho de 8 joules. Tá? Esse foi o trabalho do operador. A força elétrica ela é contrária. Né? Essa carga é positiva e você puxa para cá, mas a força elétrica quer mandar para lá. Então, a gente tem que dizer o seguinte, que o trabalho, né, da força elétrica é 8 joules também, né? Se você puxa e você leva, é 8 joules, tanto faz. Só que a força elétrica vai ter que ser negativa, tá? Porque foi alguém que puxou a carga e gastou 8. Então, o trabalho que a força elétrica faz para levar de volta é menos 8. É o contrário, sinal invertido, tá? Bom, aí nós temos as fórmulas para olhar aqui, Primeiro, na letra A ele vai pedir energia potencial. Vocês lembram que energia potencial de um ponto A se calcula assim, Q dividido pela distância, certo?
E nós temos uma relação do trabalho com a energia potencial, que é isso aqui, ó. O trabalho, ele é a diferença da energia potencial de um ponto A menos a energia potencial num ponto B, certo? Então temos essa relação entre os dois aqui. E aí aqui na letra B, ele vai pedir potencial elétrico. O potencial elétrico a gente calcula assim, né? A gente pega o trabalho e divide pela carga. Ou, tanto faz, né? Você pegar aqui a energia potencial do certo ponto e dividir pela carga. É a mesma coisa. O potencial também pode ser calculado assim, ó. K sobre a distância do certo ponto. Deixa eu só ver aqui se não estou falando besteira. Isso, é isso mesmo. Então, nós temos todas essas fórmulas aqui para poder avaliar. Ó. Isso aqui, essa aqui, essa aqui, essa aqui, essa aqui, certo? Bom, aí na letra C tem um errinho aqui que é o seguinte, ele pede o valor da carga Q. Esse Qzinho não é Qzinho, é um Qzão aqui, tá? O Qzinho o exercício já deu já. Ele disse que é 2 microcoulombs. Tá? Vamos achar a carga que gera o campo. Essa carga aqui, ó, que é a carga geradora. Tá? Então vamos lá. Letra A, ele quer primeiro o potencial da carga Q em A e em B. Vamos colocar aqui, letra A. Como é que fica a energia potencial no ponto A? Como é que fica a energia potencial no ponto B? Bom, pessoal, o ponto A ele fica no infinito. Lá longe, muito longe, fora do campo elétrico. Se ele está fora do campo elétrico, não tem energia para ele, tá? Uma carga que esteja fora de um campo não tem energia em relação àquele campo. Então, nós podemos dizer aqui que a energia potencial do ponto A é 0 joules. Não tem energia. É como você tentar calcular a energia potencial de um satélite que saiu fora do campo gravitacional da Terra. Está lá em Júpiter, não dá para calcular a energia potencial em relação ao planeta Terra, ele está fora do campo, está muito longe, tá? Agora aqui, na energia potencial do B, aí essa sim dá para calcular. E o cálculo é esse aqui, ó. Energia potencial no campo B, ele é dB. Só que essa fórmula aqui tem um detalhe, a gente não sabe o valor da carga Q aqui. A gente não sabe, a gente não vai poder usar essa daqui. Mas tem uma outra que é essa daqui, ó. Trabalho, né, para arrastar de A até B é a diferença da energia potencial do ponto A menos a energia potencial do ponto B. Eu coloquei ela aqui, ó. A diferença das duas energias potenciais é o trabalho para arrastar essa carga. Então tá aqui. Agora é o seguinte, vamos lá. O trabalho nós vimos que é menos 8. Trabalho da força elétrica. Se a do operador é 8, a da força elétrica é menos 8, não é? A energia potencial no ponto A é 0. E qual é a energia potencial do ponto B? Vamos encontrar. Tá? O que a gente pode fazer aqui? Vamos passar esse negativo para lá, ele fica positivo, fica PB. O 0 deixa aqui mesmo, e esse 8 negativo passa para lá, fica positivo, fica 8. Então a energia potencial, coloquei PB, mas é EPB. Vamos arrumar aqui. Energia potencial no ponto B, e aqui também, ó. Energia potencial no ponto B. Então, quanto é que ficou essa energia potencial no ponto B? Ficou de 8 joules. Essa energia. Então, vamos pensar bem, ó. Se você puxou lá do infinito, onde era 0, até o ponto B e gastou 8, esse 8 fica armazenado na carga, na forma de energia potencial. 8 joules armazenados nela. Tá bom? É igual aquela história do prédio, que eu já falei vídeos atrás, né? Se você tira do chão um vaso e leva para o alto de um prédio, você gasta energia. Você gasta, sei lá, 100 joules para fazer isso. Esses 100 joules ficam armazenados no vaso, né, na forma de energia potencial gravitacional. Só que aqui no exercício nós estamos falando de energia potencial elétrica, tá? É só uma analogia. Beleza, achamos então que a energia potencial no ponto B é 8 e a energia potencial no ponto A é 0, porque ele está fora do campo. Ok, aí a letra B pede o potencial elétrico em B. Vamos colocar aqui, ó. Letra B, potencial elétrico é essa fórmula aqui, né? Potencial elétrico em B a gente pode fazer K, Q sobre D, só que a gente não sabe esse Q aqui. Então a gente não vai poder usar essa fórmula também. Vamos ver a outra lá em cima, ó. Olha aqui, ó. Tem essa daqui, ó.
que é dividir a energia potencial pela carga. Então vamos usar ela. Vou colocar aqui embaixo de novo. O potencial no ponto B será a energia potencial do ponto B dividido pela carga que é transportada. Então vamos lá, o potencial do ponto B é... Qual que é a energia que nós calculamos? Deu 8, né? 8 joules. E qual é o valor da carga? 2 microcoulombs. Então é 2 vezes 10 a menos 6. Eu posso dividir o 8 pelo 2, dá 4. 4. E esse 10 a menos 16 aqui, a gente passa para cima. Passa para cima, ele fica positivo. Volts. Pronto. 4 vezes 10 a sexta volts. Isso aqui, pessoal, pode ser escrito como 4 com 6 zeros. 4 milhões de volts. Ou posso escrever também, se quiser, 4 megavolts. Certo? São respostas válidas. Então, fica aqui então o potencial do ponto B. Valem todas essas respostas. Aqui também a energia potencial do ponto B, né, na letra A, e a energia potencial do ponto A. Beleza, só que ele pede na letra C ainda o valor da carga. O valor da carga, então, carga Q. Agora a gente pode usar essas fórmulas que a gente não conseguiu usar, essa daqui, por exemplo, para calcular o Q, ou essa daqui, que é a mesma coisa, né? É parecido com ter um Q a mais aqui, para calcular o Q. Eu vou usar do potencial, o potencial é mais simples. Vou colocar aqui, ó, letra C, o potencial, o ponto B, no caso, é igual a constante vezes a carga geradora dividido pela distância do ponto B. Então, vamos lá. O potencial do P nós já calculamos, deu 4 vezes 10 a sexta, 4 milhões de volts. A constante é 9 vezes 10 a nona. O valor da carga nós não sabemos e a distância é de 18 metros. Lembram, né? 18 metros lá, olha lá, no exercício. 18 metros aqui, ó. Tá? Então, vamos lá. Como é que a gente pode fazer aqui? A gente pode passar o 18 multiplicando e o 9 vezes 10 a nona dividindo. Então, vai ficar assim, ó. Vamos pegar o 4 vezes 10 a sexta, vamos multiplicar por 18 e já vamos dividir aqui 9 vezes 10 a nona. E aí, o Q fica sozinho do lado de lá. Já vou inverter ele para cá. E podemos fazer aqui, ó. O 18 dividido pelo 9 vai dar 2, né? Dá 2. 18 por 9, 2. E eu vou multiplicar pelo 4, então eu tenho 8. E aí eu tenho 10 a sexta. E esse 10 a nona vão passar para cima. Então ele vai ficar negativo aqui, ó. 10 a menos 9. Beleza? Então a carga fica 8 vezes 10 a sexta com 10 a menos 9 vai ser 10 a menos 3. 10 a menos 3. Isso aqui é em Coulomb, né? Coulomb. Carga. Carga é Coulomb. E vocês lembram que menos 3 o que que é? Vocês lembram que 10 a menos 6 é microcoulomb. 10 a menos 9 é nanocoulomb. E 10 a menos 3? 10 a menos 3 é milicoulomb. Então, eu vou escrever 8 milicoulomb. E aí fica a resposta. Essa é a carga que gerou o campo. A carga que gerou o campo, né? E aí nós puxamos uma outra carga para dentro desse campo. Tá aqui, ó. Vou dar uma olhada aqui no exercício de novo. Deixa eu apagar um pouco aqui, tá poluído, para a gente poder ver melhor aqui, ó. Vou apagar aqui, apagar isso aqui. Olha só, esta carga aqui é de 8 milicoulombs, certo? Essa carga aqui, que gerou o campo elétrico. Aí nós temos essa carga aqui, que é de 2 microcoulombs. Microcoulombs. Ela foi arrastada lá do infinito até o ponto B, dentro do campo dessa carga aqui. Foi gasto. Esse operador, ou seja, esse algo que puxou a carga gastou 8 joules e armazenou esses 8 joules aqui no ponto B na forma de energia potencial. Então, a energia potencial do ponto B nós calculamos deu 8 joules, certo? E o potencial nesse ponto foi de, quanto que deu mesmo? Esqueci, foi 4 milhões, né? 4 milhões de volts. 4 milhões de volts. Ok? Beleza? É isso. Então, eu vou deixar uma lista de exercícios para vocês. Deixa eu ver quantos exercícios são. Serão 1, 2, 3,
4 exercícios sobre esse assunto e daqui a pouco eu vou fazer um vídeo sobre diferença de potencial no campo elétrico uniforme, aquele com as linhas retinhas. Ok, pessoal? Então até já. Nos vemos já já. Valeu, abraço.